A TV Câmara de Barreiras sempre traz o melhor para você. Riquezas de nossa terra. O que é o sorgo? O sorgo é uma planta originária da África que foi trazida para o Brasil principalmente com a propósito de produção de grãos e de produção de forragem para alimentar os animais. E o interessante do sorgo é que a gente tem mais um outro tipo de propósito de planta, de variedades, que também pode produzir álcool, etanol. O combustível que você usa aí no seu carro não vem só da cana, tem certas variedades de sorgo que também produzem biocombustíveis. Então o sorgo é uma planta multiuso e bem interessante para o nosso país, porque ela é um parente, vamos dizer, longe, mas é um parente do milho. E o milho é uma planta exigente para você plantar, para você colher, precisa de muita chuva, né? E comparado com o sorgo ele é bem mais resistente, até porque é de origem africana e o milho é de origem aqui americana. Então realmente o sorgo é uma planta extraordinária, principalmente na região aqui nordeste do Brasil. O sorgo é uma gramínea, então parente dos capins e também do milho, da cana-de-açúcar, todos eles são gramíneas. Agora, um lado de curiosidade dessa planta é que, ao contrário do milho, que nós temos as espigas, né, que ficam mais ou menos no meio da planta, aquela espiga recoberta, né? Todo mundo conhece uma espiga de milho quando ela está ali naquela coberturazinha dela, nas bractas, que na verdade é o nome técnico, mas que envolve ali a espiga do milho. O sorgo não. O sorgo ele fica na ponta, os grãos deles ficam na ponta da planta. Então é bem interessante porque também os pássaros adoram comer esse sorgo. E para se defender, o sorgo tem algumas variedades, tem uma substância chamada de tanino que os pássaros evitam comer essa planta aqui. Então esse grão pode ser colhido e você pode usar para ração animal, para alimentar suínos, para alimentar aves, né? E também para alimentar o gado. Na África, eles usam substituindo o milho, então eles usam também os grãos para alimentação humana, da mesma coisa que você usa o milho, produção de panificações, produção de bolos. Então a mesma coisa que usa o mingau, a mesma coisa que usa a farinha do milho, você pode usar o sorgo. Mas no Brasil ainda é praticamente incipiente, não se usa o sorgo ainda para esse tipo de potencial. O que a gente usa mais é para produção de forragem, ou seja, para alimentar o gado, principalmente através da silagem, que é o que é a silagem? É o alimento conservado, você tritura ele e você veda numa lona, debaixo de uma lona, sem o ar, compacta bem, pila esse material todinho e ali você fecha e guarda. Ele ali fica armazenado sem perder, sem ficar podre. Então você consegue ele bom para usar para o gado, você conserva na época que está chovendo, boa para o cultivo, você transforma isso na época que você não tem comida. Aí você já tem a sua reserva, você colhe na época certa, porque se você deixar aqui no campo, a planta vai secar todinha. Ela chega a ficar madura. Então uma forma boa é você triturar e conservar em silos e produz um alimento chamado de silagem. Professor, comparando com o milho, a qualidade nutricional. Olha, o sorgo é ligeiramente inferior ao milho. Mas por que essa opção do sorgo? Dada a vantagem de áreas onde o milho não pode ser cultivado, dado o problema de seca. Você tem uma época chovendo, no meio tem lá uma seca, a planta do milho morre e o sorgo sobrevive. Então essa é uma grande vantagem do sorgo, principalmente na região nordeste, que é marcada por estiagens, né? E na época chuvosa também, às vezes você tem 20, 30 dias sem chuva, então é importantíssimo culturas alternativas. E o sorgo ele entra como uma cultura alternativa, tanto para a produção de grãos, também produção de silagem e até etanol também, biocombustíveis. A TV Câmara de Barreiras sempre traz o melhor para você. Riquezas de nossa terra.